Olá, tudo bem? Vamos falar sobre a avaliação do resultado de análise de solo. Primeiramente, devemos saber as etapas envolvidas nesse processo, para a posteriori ser encaminhada para o laboratório de confiança e assim obter os resultados analíticos. O processo se inicia com uma amostragem de solo realizada de maneira adequada, a fim de evitar quaisquer problemas nas etapas subsequentes. Aqui temos um resultado de algumas análises de solo. Como podemos ver aqui, o resultado constam alguns dos elementos químicos considerados essenciais para o desenvolvimento fisiológico das plantas. No entanto, vamos iniciar com uma informação também considerada importante na análise, que é o pH. A determinação do pH do solo em água e em cloreto de cálcio é fundamental para a análise de solo, pois ambos fornecem informações cruciais sobre a acidez do solo e a disponibilidade de nutrientes para as plantas. O pH em água indica a acidez ativa do solo, ou seja, a concentração de íons de hidrogênio livres. Este método é útil para avaliar a acidez imediata do solo, mas pode não detectar ácidos fracos presentes. Já o pH em cloreto de cálcio é um método mais completo, pois considera tanto os íons hidrogênio livres quanto os ácidos fracos, fornecendo uma visão mais precisa da acidez potencial do solo. O valor do pH em cloreto de cálcio é geralmente menor que o pH em água, refletindo a presença de ácidos fracos. Essas informações são essenciais para ajustar a calagem e adubação do solo, garantindo que as plantas recebam os nutrientes necessários para um crescimento saudável. Além disso, um pH equilibrado melhora a estrutura do solo, aeração e drenagem, contribuindo para um ambiente mais favorável para o desenvolvimento das plantas. Na sequência, podemos observar as informações referentes aos cátions básicos que são cálcio, magnésio, potássio e os cátions ácidos que são hidrogênio e alumínio. Essas informações são essenciais para que possamos formular a melhor recomendação de corretivos e fertilizantes para a área em análise. Há diversos manuais e livros que podem ser utilizados como base para a interpretação e recomendação de corretivos e fertilizantes do solo. Pode-se dizer que a seleção desses materiais dependerá exclusivamente da região em que a área analisada está localizado. Agora vamos utilizar a primeira linha do resultado da análise de solos, que representa a primeira amostra de solo. Assim, poderemos descrever as etapas da interpretação química, sendo assim iremos para a primeira etapa desse processo, que é a obtenção da soma de bases, mas para isso, algumas vezes teremos de converter a informação de potássio que pode estar em miligrama por decímetro cúbico em centimol de carga por decímetro cúbico. Para isso devemos dividir o valor em miligrama por decímetro cúbico por 391. Após converter o valor de potássio de miligrama por decímetro cúbico em centimol de carga por decímetro cúbico, somam-se os teores de cálcio, magnésio, potássio e sódio. Observe-se, no entanto, que o valor de sódio não está incluído nesta análise, ou que se deve às características específicas do elemento de sódio. Essas características fazem com que o sódio seja analisado de maneira específica, em estudos específicos para salinidade e sodicidade, e não em análises rotineiras de fertilidade do solo para fins agrícolas. Devemos entender que a salinidade do solo é a quantidade de sais solúveis que se acumulam no solo. Já a sodicidade é um fenômeno que ocorre quando o sódio domina o complexo de troca do solo, ou seja, quando há um elevado teor de sódio solúvel e trocável no solo. A segunda etapa da avaliação dos resultados da análise do solo consiste em obter a informação referente à capacidade de troca catiônica total do solo. Para isso, basta somar a soma de bases com a acidez potencial, que é a soma dos teores de hidrogênio e alumínio trocável presentes no solo. A terceira etapa envolve a determinação da capacidade de troca catiônica efetiva, que é obtida somando-se a soma de bases com a acidez efetiva. Esta referência descreve sobre a quantidade de íons de alumínio trocável está disponível no solo. Quando a capacidade de troca catiônica efetiva é inferior a 1,5 centimol de cargas por decímetro cúbico, o solo pode apresentar características ácricas. Solos ácricos são aqueles com baixa capacidade de retenção de cátions, o que indica uma baixa fertilidade natural, limitando a disponibilidade de nutrientes essenciais para as plantas. Essa condição é comum em solos altamente intemperizados, como os latossolos, que possuem baixa capacidade de retenção de nutrientes e exigem manejo adequado para suprir as necessidades nutricionais. A quarta etapa consiste em calcular a saturação por bases, V%, que é a relação entre a soma de bases e a capacidade de troca catiônica total, multiplicada por 100. Considerando que a saturação por bases, V%, está acima de 50%,
pode-se afirmar que o solo possui uma fertilidade elevada. Pode-se dizer que solos com V% acima de 50% são, por natureza, são menos ácidos e mais férteis, sendo mais desenvolvidos ao desenvolvimento das culturas sem necessidade de intervenções significativas para corrigir a acidez ou aumentar a disponibilidade de nutrientes. A quinta etapa consiste em calcular a saturação de alumínio, M%, que representa a proporção de alumínio trocável em relação à capacidade de troca catiônica efetiva, CTC efetiva, multiplicada por 100. Quando o valor do percentual de alumínio disponível nas trocas catiônicas é superior a 10%, é um indicador relevante para a acidez do solo, pois altos valores de saturação de alumínio podem ser tóxicos para muitas plantas, prejudicando o crescimento das raízes e a absorção de nutrientes. Quando se busca conhecer a fertilidade natural do solo, nesse caso se a saturação de alumínio for igual ou superior a 50% e o teor de alumínio trocável for igual ou superior a 4 centimol de carga por decímetro cúbico, podemos identificar o caráter alumínico ou caráter alítico, sendo ambos diferenciados um do outro pela atividade de argila. Por fim, a sexta etapa envolve a determinação da saturação de sódio, que é calculada pela relação entre o teor de sódio trocável e a capacidade de troca catiônica total, multiplicada por 100. Esse cálculo permite avaliar a quantidade de sódio disponível em relação à capacidade de troca no solo. Como mencionado anteriormente, esta análise deve ser realizada apenas em condições específicas, especialmente em solos onde a salinidade ou sodicidade pode ser uma preocupação. Em solos com alta saturação de sódio, pode haver impactos negativos na estrutura do solo e na capacidade de retenção de água, afetando, assim, a disponibilidade de nutrientes para as plantas. Na análise de solo, podemos observar também o teor da matéria orgânica. Este pode ser expresso em grama por quilograma ou em percentagem e pode ser determinada por métodos químicos ou físicos. Neste caso, basta converter as unidades conforme a necessidade. Se os valores forem em grama por quilogramas, às vezes devemos converter para porcentagem. Neste caso, devemos dividir por 10. Assim, temos o valor em porcentagem. Um teor adequado de matéria orgânica é geralmente considerado entre 2% e 5% para solos agrícolas, embora isso possa variar dependendo do tipo de solo e da cultura em questão. Uma característica interessante a ser considerada na análise de solo é a textura, que é uma propriedade física fundamental no resultado da amostra de solo. A textura do solo refere-se à classificação das partículas que o compõem o solo, sendo estas partículas com diâmetro inferior a 2 milímetros. Para a análise da textura, as partículas são diferenciadas em 3 categorias principais: areia, silt e argila. A areia são partículas maiores entre 2 a 0,05 milímetros, que conferem ao solo boa drenagem e aeração, mas menor capacidade de retenção de água e nutrientes. Os silt são partículas de tamanho intermediário, entre 0,05 a 0,002 milímetros, que proporcionam uma textura mais suave e melhor capacidade de retenção de umidade em comparação com a areia. Por fim, a argila, que são partículas muito finas, menores que 0,002 milímetros, elas por sua vez, têm alta capacidade de retenção de água e nutrientes, mas podem resultar em menor drenagem e aeração sem excesso. No entanto, os valores podem vir em grama por quilograma e às vezes devemos converter para porcentagem. Como mencionado anteriormente, basta dividirmos por 10. Assim, temos o valor de 1%. Seguindo a interpretação proposta pela Embrapa, podemos classificar a textura utilizando apenas a informação do teor de argila. Onde valores de argila variando de 0 a 150 gramas é classificado como textura arenosa. Quando a argila varia de 150 a 350 gramas, classifica-se como textura mídia. De 350 a 600 gramas a textura é argilosa, e quando é superior a 600 gramas por quilograma é classificada como textura muito argilosa. No entanto, é possível utilizar uma classificação mais abrangente, que considere as proporções de areia, silt e argila simultaneamente, por meio do triângulo textural. Essa ferramenta gráfica permite a visualização e a categorização da textura do solo, facilitando a identificação do tipo textural com base nas porcentagens relativas de cada um dos componentes. O triângulo textural é composto por 3 eixos, cada um representando uma das frações do solo: areia, silt e argila. A interseção dos valores percentuais de cada fração no triângulo determina a classe textural do solo, que pode variar de arenoso a argiloso, passando por diversas classes texturais, como franco-arenoso, franco e franco-argiloso.
Existem outras informações que podem compor o resultado da análise de solo. Entre elas estão as informações dos micronutrientes, como ferro, boro, manganês, zinco e molibdênio, além de poder solicitar a análise do teor de enxofre. Espero que tenha apreciado o tema e se sinta motivado a buscar mais informações sobre ele. Lembre-se que somente a prática leva à perfeição.